Quando eu fui para logística, né, eu tinha que tratar os motoristas bem. Falei, o motorista, ele é um cara difícil de você mexer, entendeu? Ele vai estar sem dinheiro, vai ter problema de família. E o único telefone que funciona é o teu. É o teu, então você vai ter que descascar o negócio, mano. Foi logo que te passa nos BO. E aí foi passando os BO, entrei para logística, eu cuidava, fazia manifesto, gerenciamento de risco, né? Comercial, pegava fretes, carregava os fretes, né? Tudinho, frete e retorno. E foi a primeira vez que eu lidei com os motoristas, né? E eu aprendi muito, mas muito com os motoristas. Muito, eu sou muito grato à minha turma da minha época, entendeu? Márcio Rocha, Bibi, seu Calimério, Buré. Uma galera, é ruim de você falar nome, porque às vezes você esquece, a pessoa fica com raiva que você não contou o nome. Entendeu? Mas a gente lembra dos mais, né? Sim. Sempre é dos que dão mais trabalho, os que eram mais próximos. Essa vivência aí com, tipo assim, com motoristas, tipo, o que tu aprendeu com a nossa categoria, nesse dia a dia aí? Cara, o que eu mais aprendi e que eu vejo hoje aqui no Posto Vale, que o seu Lauro fez, é você valorizar o motorista. O motorista é tratado como um cachorro, galera. Entendeu? Eu sei que o público nosso já sabe, mas às vezes é um público de fora. O pessoal da minha empresa, eu falo sempre isso para ele: o motorista é tratado como cachorro na beira da BR. Entendeu? Onde ele vai, trata o cara mal. Entendeu? Não tem um banheiro limpo pro cara, não tem um lugar para funcionar alguma coisa que ele precisa. Entendeu? Então eu aprendi muito, eu sou muito grato a todas as transportadoras que eu trabalhei, que eu lidei com motorista, muitas mesmo. E é o profissional que está na ponta, né? É o profissional que está ali na linha de frente, né? O cara tá andando com um patrimônio de 1,5 milhão. Eu tô falando só o patrimônio, sem contar a carga. Se você botar a carga, vai para 5 milhões. Então você tem que tratar o cara assim, mano. Assim. Assim. Tu acha não, tem certeza, tua visão sobre vale a pena valorizar e investir no motorista? 110%, o quanto que for. Os meus motoristas, os que trabalham sempre comigo, pode pegar o telefone e ligar. Eu nunca deixei de atender o telefone de um motorista enquanto eu era da parte de gerenciamento de risco ou fora como gerente nas outras empresas que eu trabalhei. Nunca deixei de atender o telefone. A minha esposa vai estar assistindo, ela vai ser testemunha. Nunca. Me ligava e retornava. Seu Pedro, se estiver assistindo, seu Pedro vamos chegar na parte do seu Pedro da CERT. Seu Pedro foi campeão nisso. Então, aprendi muito com eles, sou muito grato com eles. Então, na GT eu fiz isso, né? Trabalhei na logística, organizei a logística, todo o processo de logística, gerenciamento de risco, colocamos empresa, tiramos empresa, né? Depois eu voltei para manutenção e aí eu saí da GT. Pensei, cara, foi uma escola. Sou muito grato ao Éder, ao Osíris. Foi uma escola para mim, muito mesmo. Aprendi muita coisa. Igual eu falei, eu acho que o início, assim, a essência do transporte eu tenho da GT. Sim. Entendeu? Foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Iniciando, assim, o meu primeiro contato com o transporte, igual eu falei com vocês, não foi bem na GT Log, né? Eu comecei com transporte lá na ABS, quando eu trabalhava na Maracá, onde eu era estagiário. Eu tinha que fazer os apontamentos dos caminhões fora de estrada. Caminhões Komatsu que andavam lá com 240 toneladas, né? E aí a gente tinha que fazer uma seleção de motoristas para retirar, porque a empresa tinha comprado uma nova frota e não havia necessidade de ter mais motoristas. Sim. E aí eu fiz um estudo, né, de base em média na época, mas nada a ver com o projeto de hoje. Apenas eu era um estagiário que tinha que fazer a papelação dos papéis. E com isso a gente conseguiu sim reduzir motoristas e, igual eu contei para vocês, eu tive que ir embora escoltado porque a empresa dispensou 40 motoristas e eu era o cara que caguetou os motoristas, né? Mas era a minha função, galera. Eu era estagiário que tinha que fazer aquele papel, né? Sim. E aí, pouco tempo depois, eu tive outra oportunidade de trabalhar com transporte, ligado ao transporte, que foi na Nacional Pneus, tá, pessoal? Seu Lúcio, um abraço pro seu Lúcio, eu gosto muito do seu Lúcio. É um ótimo patrão, uma ótima pessoa, fenomenal. E na Nacional Pneus, uma reformadora de pneus da Vipal. Lá também eu tive muito contato com o motorista, com a reforma de pneu, como é feita a reforma de pneu, né, o tempo, todo o processo, a linha de processo de pneus, a gente aprendeu lá no seu Lúcio, né? E aí, depois, um pouco tempo depois, por ironia de destino, eu fui parar na GT Log. Um abraço pro seu Éder, seu Osíris Ribeiro aí. Eu fui indicado a trabalhar na GT Log, né, pelo meu professor de faculdade, Gessé. Eu falei: olha, Lucas, tem uma vaga de emprego ali que é a sua cara. Isso tudo foi lá em Uruaçu? Tudo em Uruaçu. Sim. Eu falei: o que é, professor? Eu falei: olha, você vai ter que cuidar de pneus, né, e ser comprador. Eu falei: cara, pneu até que eu mexi lá no seu Lúcio. Agora,
Comprador, eu nunca fui comprador, não. Né? Eu comecei ali na outra empresa, mas não deu muito certo. Eu falei, não, vai lá. Aí eu fui lá, conversei com o Osíris, né? Um excelente profissional. Né? E aí ele falou, Lucas, o seu professor falou que você é um cara muito bom. Eu falei, realmente, eu sou muito bom. Pessoal, eu vou ter que controlar aqui para não falar palavrão, que a minha filha está assistindo, tá? Mas eu falo muito palavrão, então eu tenho que me conter que tá minha filha, né? A minha sobrinha do coração, meu sobrinho, minha mãe, então eu não posso falar palavrão. Eu tô contando aqui, me contendo para não falar palavrão, tá? E vocês que estão no chat aí, galera, ó, dá o like no chat ao vivo aqui. É muito fácil dar o like na live para poder essa live ter muito mais alcance. Ó, é só fechar o chat aqui no X, ó. Tem um xizinho aqui, ó, no chat ao vivo. E você vai aqui no joinha, ó. No botãozinho de dar o like, tá? É um dedinho, né? Tem um dedinho aqui, ó. Você vai, ó. Like 3 é o meu, tá? Aí depois você clica abaixo do joinha, você clica em chat ao vivo de novo, ó. Pronto. Fácil. Positivo? Então a gente conta com o like de vocês aí, tá bom? Já a gente vai abrir para o quê, Gramazinho? Para as perguntas. As perguntas, né? Também. Tem as perguntas aqui, ó. São 2 tipos de perguntas. Tem a pergunta gratuita e a pergunta patrocinada. Se você quiser fazer a pergunta patrocinada, é aqui embaixo, ó. Tem uma carinha, bem do lado da carinha, né? Tem um símbolozinho aqui, ó. Se você quiser fazer a sua pergunta logo pro Lucas, tá? E a gente lê prontamente, tá? A pergunta patrocinada, ela fica em destaque. Beleza, galera? Então, fiquem à vontade, tá? Lucas, pode continuar, beleza? Voltando ao assunto pretérito, né? A gente estava falando da AGT, e aí eu fui conversar com o seu Osíris. Aí o Osíris falou, seu professor disse que você é muito bom e tal. Não, mas eu sou bom mesmo. Só porque falou que você é bom, eu vou aumentar mais X valor. Eu, beleza. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Olha, você vai ser comprador e gestor de pneus. Lá na manutenção com meu irmão, o Éder. O Éder é o diretor operacional da parte de manutenção e eu fiz a parte financeira, administrativa, né? Eu fui. Entrei com a cara e a coragem, cheguei lá. O cara de pneus que foi o Reiner Neri, né? Um ótimo profissional. Um abraço pro Reiner da Veritas. O Reiner falou, Andrade, eles me chamavam de Andrade lá, tá? Cosme falou, quer ser o Andrade agora. Eu falei, pode chamar lá, eles batizaram de Andrade, porque tinha 3 Lucas lá, eu tive que ser o Andrade. Sim. E aí ele me deu 3 meses para mim poder colocar o sistema de pneus em dia, né? Eu falei, cara, gasta 3 meses. Eu falei, Andrade, você que faz. Eu fiz com 43 dias o sistema de pneus, coloquei ele em ordem. E aí eu fui para compras, organizei o departamento de compras da empresa todinho, ficou bacana. E aí, feito isso, o capa 10 de baixo queria me levar para logística. Eu falei que não. Eu falei, não vou não, porque ninguém falava bem da logística, né? Ninguém gostava da logística, porque eu não sei, né? Eu falei, mas ninguém gosta, Lucas, lá é difícil. Eu falei, mas por que é difícil? Porque é difícil. Eu falei, cara, tem que ter alguma coisa, né? Aí eu fiquei na manutenção. Aí o Osíris, outra vez, veio de novo. Andrade, vai para logística. Eu falei, cara, o que é o cargo? Eu falei, financeiro. Eu falei, eu não tenho vibe para financeiro. Vai. Eu falei, eu não vou, não tem nada. Eu te indico um Adelvon, rapaz bom, rapaz, gente boa. Trabalhava no Irmãos Raça. Eu falei, vai para lá, um abraço para Adelvon. Aí ele, se você é o segundo que indica ele. Eu falei, cara, pode contratar, o moleque é bom. Ele foi pro financeiro. E eu continuei na manutenção, organizando, trabalhando com EDA, reduzindo os custos de um monte de coisa lá. Vários estudos, protótipos a gente fez lá também, graças a Deus. Foi uma oficina para mim lá. Lá era muito bom, cara. Ela é uma empresa grande, né? A AGT. Sim, a AGT. Né? Ela tem, eu acho que uns 120 caminhões. A gente vê muito baúzão, uns baús 30 metros, né? Exato. Aqui roda no Maranhão, né? Eles estão fazendo carga fria. Sim. Eles são bem grandes. Entendi. Foi uma grande escola para mim. E aí, na segunda vez ele veio de novo. Falou, Andrade, ou você desce para manutenção e te mando embora. Eu falei, pô, cara, tem que ser assim? Eu falei, Andrade, o que eu te fiz, cara? Trabalha comigo, vai pra lá, me ajuda a organizar a manutenção, a logística. Eu falei, então tá, ou você vem ou eu te mando embora. Eu falei, então tá bom, fui, né? Força de vontade. E aí, eu também fazia pós-graduação na época. Era tanto que ele só ficava na empresa, lá quando eu tinha pós, ele ficava na empresa, eu não confiava na galera. Aí quando eu tava pra pós, ele ia pra empresa e quando eu ficava em Uruaçu, ele ia pra fazenda. Era muito massa. A doida dava muito certo. Tinha uns problemas nossos entre patrão e funcionário, mas é coisa normal, né? Coisa simples. Coisa assim de resolver. Nem batia, nem eu batia nele, mas era tranquilo. Mas o Osíris me ensinou muita coisa. Eu costumo dizer que o Osíris, né? Osíris Ribeiro, né? Ele é pra mim igual o cara que ensinou o Zezé a tocar sanfona. Sim. Ele pegou pela mão e falou, transporte é desse jeito aqui, você tem que carregar na cabeça. Você tem que saber onde está cada carro seu na cabeça. Independente de celular, internet, você tem que saber de cabeça. E ele estava certo. Maravilha. Ele estava certo. Cara, e a tua relação com os motoristas? Como é que foi?
Quando eu fui para logística, né, eu tinha que tratar os motoristas bem. Falei, o motorista, ele é um cara difícil de você mexer, entendeu? Ele vai estar sem dinheiro, vai ter problema de família. E o único telefone que funciona é o teu. É o teu, então você vai ter que descascar o negócio, mano. Foi logo que te passa nos BO. E aí foi passando os BO, entrei para logística, eu cuidava, fazia manifesto, gerenciamento de risco, né? Comercial, pegava fretes, carregava os fretes, né? Tudinho, frete retorno. E foi a primeira vez que eu lidei com os motoristas, né? E eu aprendi muito, mas muito com os motoristas. Muito, eu sou muito grato à minha turma da minha época, entendeu? Márcio Rocha, Bibi, seu Calimério, Buré. Uma galera, é ruim de você falar nome, porque às vezes você esquece, a pessoa fica com raiva que você não contou o nome. Entendeu? Mas a gente lembra dos mais, né? Sim. Sempre é dos que dão mais trabalho, os que eram mais próximos. Essa vivência aí com, tipo assim, com motoristas, tipo, o que tu aprendeu com a nossa categoria, nesse dia a dia aí? Cara, o que eu mais aprendi e que eu vejo hoje aqui no Posto Vale, que o seu Lauro fez, é você valorizar o motorista. O motorista é tratado como um cachorro, galera. Entendeu? Eu sei que o público nosso já sabe, mas às vezes é um público de fora. O pessoal da minha empresa, eu falo sempre isso para eles: o motorista é tratado como cachorro na beira da BR. Entendeu? Onde ele vai, trata o cara mal. Entendeu? Não tem um banheiro limpo pro cara, não tem um lugar para funcionar alguma coisa que ele precisa. Entendeu? Então eu aprendi muito, eu sou muito grato a todas as transportadoras que eu trabalhei, que eu lidei com motorista, muitas mesmo. E é o profissional que está na ponta, né? É o profissional que está ali na linha de frente, né? O cara tá andando com um patrimônio de 1,5 milhão. Eu tô falando só o patrimônio, sem contar a carga. Se você botar a carga, vai para 5 milhões. Então você tem que tratar o cara assim, mano. Assim. Assim. Tu acha não, tem certeza, tua visão sobre vale a pena valorizar, investir no motorista? 110%, o quanto que for. Os meus motoristas, os que trabalham sempre comigo, pode pegar o telefone e ligar. Eu nunca deixei de atender o telefone de um motorista enquanto eu era da parte de gerenciamento de risco ou fora como gerente nas outras empresas que eu trabalhei. Nunca deixei de atender o telefone. A minha esposa vai estar assistindo, ela vai ser testemunha. Nunca. Me ligava e retornava. Seu Pedro, se estiver assistindo, seu Pedro vamos chegar na parte do seu Pedro da CERT. Seu Pedro foi campeão nisso. Então, aprendi muito com eles, sou muito grato com eles. Então, na GT eu fiz isso, né? Trabalhei na logística, organizei a logística, todo o processo de logística, gerenciamento de risco, colocamos empresa, tiramos empresa, né? Depois eu voltei para manutenção e aí eu saí da GT. Pensei, cara, foi uma escola. Sou muito grato ao Éder, ao Osíris. Foi uma escola para mim, muito mesmo. Aprendi muita coisa. Igual eu falei, eu acho que o início, assim, a essência do transporte eu tenho da GT. Sim. Entendeu? Foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Dito isso, eu saí da GT, trabalhei em outra empresa, uma empresa de transporte de sucata. Fiquei nela uns 45 dias, fiz umas auditorias nela lá, que o cara pediu, de consultoria. Depois trabalhei na Machado, fiquei também uns 3 meses lá. Aí o cara fala assim, o cara fica pingando de empresa em empresa, cara, não sei. Cara, eu sou aquele cara que movo pelo meu bolso, viu, galera? É o meu bolso. É o profissional valorizado, que se valoriza. Exato. Os meus desenvolvedores não contratam um cara igual eu, e eu contrato. Se eu levo um cara desse perfil lá que fica pingando de empresa em empresa, eu acho mesmo, Lucas, o cara fica pingando. É o que a gente fala dos motoristas, né? Que a gente diz, pessoal, olha, o motorista, ele tem 2 tipos de motorista. Tem 3, na verdade. Tem o motorista iniciante, né? Sim. Tem o motorista, qualquer um, e tem o profissional. Qual é o que você quer chegar, que todo mundo quer chegar a ser, que é o normal chegar? É o profissional, é o motorista 3, que é o motorista que ele tem conhecimento. Ele tem um conhecimento teórico, ele tem um conhecimento prático, ele tem um conhecimento de vida, ele tem experiência e ele quer ensinar, né? Esse é o motorista 3, que é o top que a gente fala. Então, é sempre bom você se qualificar e você passar conhecimento, porque você vai ser sempre bem visto na categoria. E você vai ser sempre bem recomendado, como todo profissional. E você passa a se valorizar. Né, conhecimento teórico, conhecimento prático, respeito dos outros motoristas, se dá o respeito. Então isso é que a gente pede, né? Nós como motoristas de caminhão, como carreteiro, que eu e o Cremosinho, nós somos, que sempre vamos ser. A gente diz para isso, galera, a gente precisa se unir, se dar o respeito, se dar valor. Né, sim, com certeza, respeitar um ao outro. Exatamente, porque nós, como o Lucas falou aí, ó, né? Nós, infelizmente, nós não somos valorizados ainda no Brasil, mas eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que um dia nós vamos ser. E esse dia vai chegar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pode continuar, meu amigo.
Aí eu trabalhei no Machado, fiquei uns 3 meses no Machado. Saí de lá também. Depois eu fui parar na Geotour em Anápolis. Olha só, de Uruaçu fui parar em Anápolis. Geotour era empresa também de caminhão ou não? A Geotour foi uma outra escola pra mim, porque a Geotour era ônibus. Ah, já era ônibus. Ônibus, carga viva. Os 40 janelinhas aí. A gente fala carga viva, porque vida não tem preço, né? Pescoço não brota, frase do Cristiano. Vamos chegar no Cristiano Rocha. Pescoço não brota, né? Então, o ônibus tem horário. Se você furar um horário, a multa era 60 mil reais, né? Aí eu fui trabalhar na Geotour como encarregado de manutenção. Então lá, igual eu falei para os meninos, lá o mecânico pegava um caminhão e eu pegava outro. Sim. Então lá eu aprendi a trocar pneu. Eu trocava pneu de ônibus toda hora. O pneu era pequenininho, 265. E os pneuzinhos da van que era pneu. Então era eu e o borracheiro. Eu tava com pressa, cada um pegava um caminhão, né? Só taca. Sim. Trocava peça, não sou mecânico, sou trocador de peça. É diferente, tá, pessoal? Então trocava peça de caminhão. Enfim, lá foi uma grande escola pra gente. E lá, no primeiro mês, a gente economizou só de turbina 22 mil reais. Olha aí. Cara. Lá na GT, em um ano, né? A gente economizou na GT, com o sistema de pneus, o valor do SW4, tá, galera? É bom deixar registrado isso aí. E hoje quem tá na GT cuidando dos pneus é o Sidney. Um abraço para o meu amigo Sidão, que é o melhor controlador de pneu do Centro-Oeste. O Reine que me perdoe, mas eu acho o Sidney melhor, tá? O Sidney é o cara. Se vocês querem um cara, a gente vai trazer o Sidney aqui também, tá? Depois de eu vim aqui, eu quero trazer o Rodrigo, para ser um podcast focado só em direção defensiva econômica e mecânica básica, que ele é o cara, eu não conheço nenhum cara igual ele. Depois vamos fazer um só de pneu com o Sidney. O Sidney é o cara. De pneu eu não conheço ninguém melhor que ele. Tá convidado aí, viu, Sidney? E aqui em São Luís aí, né, pra gente conversar sobre a questão da pneusada aí, porque hoje em dia é um dos itens que, se não cuidar, cara, né, é muito caro o pneu hoje em dia, né? Moça, 2 e tanto. E sem contar que o pneu calibrado você economiza 15% na média, viu, galera? Tá 15%. Vendo? Pois é. Então, não é só dirigir, eu tenho que estar observando muita coisa, né, Cremoso? Com certeza. O motorista precisa estar atento a todos os ao redor ali do conjunto, né? Tá atento não só em média, tipo assim, o que soma para ter uma boa média, não é não? Com certeza. Então, como ele falou, uma das coisas são o pneu, né? O pneu influencia. Bem calibrado. Influencia também, né? 15% se não tiver calibrado. Tá vendo? 15%. Tá vendo aí, galera? E aí, já pensou em ter um podcast só seu? Contar a sua história, falar da sua empresa, mostrar o seu trabalho? Tudo isso com uma estrutura profissional aqui no Posto Vale, o maior posto do Brasil. Você patrocina um episódio, senta aqui com a gente e grava o seu podcast exclusivo. É visibilidade de verdade pra gente de verdade. Empresário, lojista, vendedor. Quer mostrar o que você faz? Vem pro Rota 135 Podcast.